E aí começou, gente, 22 horas. Que horas são? É o novo horário do no Blá Blá Blá. Aqui no Metrópolis, no X, no YouTube, no Spotify, na Smart TV da LG. Tá valendo? Mais um dia de STF na boca da mídia. Supremo Tribunal Federal. A história que a gente debateu já aqui ontem. O STF avançou ou não avançou contra a liberdade de imprensa ao investigar um caso de coação à justiça, de ataques ao Flávio Dino por meio de um blogueiro que se diz jornalista, que recebeu dinheiro, informações para publicar um material aí que, de certa maneira, colocava até em perigo a família do Dino, mostrando por onde andavam, como andavam. Mas hoje o presidente do STF, Edson Fachin, resolveu finalmente falar desse assunto, falou em proteção à liberdade de imprensa, mas também defendeu o Dino. Não dá para ficar contra. E aí, Ricardo Noblat, dá para fazer as Pois duas? é, ou nada, deu para fazer as duas coisas. O Edson Fachin reafirmou o compromisso, como está escrito na Constituição, de que o sigilo da fonte dos jornalistas tem que ser respeitado e tudo, papapá, papapá, mas acenou também com a validação dessa decisão que resultou na investigação de um jornalista, que se diz jornalista no Maranhão. Ele disse que essa decisão monocrática que foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, ele não cita o Alexandre, mas ele diz, essa decisão será submetida à consideração da corte. Da corte ali são todos os ministros do Supremo, pelo menos se entende assim, que poderá manter a decisão do Alexandre ou revogar essa decisão do Alexandre. Vamos ver primeiro o que é que ele disse, porque isso já começou a provocar um choque. Não é uma coisa muito comum você ter o presidente do Supremo fazendo uma declaração e em seguida um ministro, que no caso foi o Alexandre de Moraes, também gravou uma declaração de si próprio e você vai ver que tem diferenças. Embora os dois tenham dito que o sigilo da fronte é fantástico, tem que ser preservado, está na Constituição, etc. e tal, mas há uma diferença de tom, e mais do que de tom, é de entendimento, há uma diferença de entendimento do, do limite que uma investigação possa ter para poder respeitar o sigilo da fonte. O Alexandre de Moraes pensa diferente nesse aspecto do que diferente do que o seu colega Edson Fachin, atual presidente do Supremo Tribunal Federal. Então vamos primeiro soltar a declaração do Fachin tal como ela foi. E depois, na sequência, a gente vai soltar também a do Alexandre de Moraes. E essas diferenças vão ficar evidentes. Ou seja, esse é um caso que ele vai ter prosseguimento, ele vai ter desdobramento. E aí o que vai prevalecer ainda é difícil dizer. Solta do Edson Fachin, presidente do Supremo, Alice. A presidência do Supremo Tribunal Federal, em nome deste tribunal, manifesta solidariedade ao ministro Flávio Dino e reconhece que ameaças à segurança física dos ministros e familiares devem ser apuradas com rigor. A Secretaria de Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal colaborará com as autoridades públicas para a plena elucidação dos fatos e pela responsabilização, inclusive penal, de quem tiver praticado crimes. O Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo, como não poderia deixar de ser, reafirma seu compromisso irrenunciável com a Constituição, com o respeito às liberdades fundamentais, sobretudo com a liberdade de imprensa e com o direito fundamental dos jornalistas ao sigilo de fonte.
Ao longo dos anos, a jurisprudência da Suprema Corte realçou, como não poderia deixar de ser feito sob a égide da Constituição de 1988, a primazia que esses direitos têm dentro do arcabouço legal. A jurisprudência do tribunal permanecerá íntegra e vinculante a todos os órgãos do Poder Judiciário, e seus ministros não têm se afastado e não se afastarão do compromisso com esses direitos. A apuração de eventuais ilícitos deve dirigir-se, e certamente vai dirigir-se, à conduta que constitua objeto da investigação, jamais a atividade jornalística legítima exercida no cumprimento de sua função constitucional. A presidência tem a convicção de que a força do tribunal reside em sua colegialidade, a melhor expressão de solidariedade a seus membros, seja confirmando decisões monocráticas, seja deliberando sobre o destino e a duração das investigações. E a presidência adotará as providências regimentais cabíveis para que essas deliberações ocorram com a brevidade que a matéria exige. Ao ministro Flávio Dino e seus familiares, o nosso abraço solidário. Veja, eu queria explicar, para quem não está acompanhando esse fato, essa história toda, do que se trata mais rapidamente. O ministro Flávio Dino e seus familiares, sempre que vão ao Maranhão, eles se valem de carros chapa fria, cedidos pelo Tribunal de Justiça lá do Maranhão, para se deslocarem por uma questão de segurança. O Flávio Dino fez política, foi governador no Maranhão, tem muitos adversários lá, então a segurança dele é sempre uma coisa que desperta preocupação das autoridades estaduais. E aí, onde é que entra um jornalista nessa história? Ou um suposto jornalista? Trata-se de um blogueiro lá do Maranhão que passou a receber informações de dentro da esfera pública do Maranhão, do próprio governo, ou de órgãos do próprio governo do Maranhão, a respeito dos deslocamentos do Flávio Dino, naqueles carros cedidos pelo tribunal, e de sua família, o que poria em risco a segurança da família. Aí descobriu-se Luiz Pablo, governador do Rio. descobriu-se que a fonte de informação do jornalista, ao se quebrar o sigilo, ao se apreender os instrumentos de trabalho desse jornalista, computadores, celulares e tudo, a fonte era uma pessoa ligada a um crime praticado, a morte de uma opressora há alguns anos atrás. E A descobriu-se fonte dele também era o Raimundo Cotrim, né, que foi secretário de segurança, que estava de querendo segurança pública, abafar o caso exatamente. do sobrinho do governador que participou de um assassinato. E para abafar esse caso, ele estava tendo que pagar, parece que subornar um pessoal ali. Não, E esse não, cara foi quem passou as informações. E e se pagou desco... 100 mil ainda para o Luiz Pablo. Não só deu as Sim, mas informações, Luiz Pablo é assim. o blogueiro, é o blogueiro. Ele não só deu Então, a movimentação do Flávio Dino para o blogueiro, como ele deu dinheiro. E esse Raimundo Cotrim, ele era alvo do Flávio Dino porque ele estava abafando essa investigação. O Flávio Dino estava colocando o Cotrim na prisão. E o Cotrim, para pressionar o Dino de volta, passou as informações por onde andava o Dino. Ele tinha sido secretário de segurança, ele tinha acesso a essas informações. E deu ainda dinheiro para esse que se finge jornalista e que tem outros casos já de picaretagem no currículo, publicar essas informações e assim pressionar o Dino para o Dino não prender o Cotrim. É essa a história. Então, enfim, tem isso foi. assassinato, tem políticos notórios envolvidos, tem suborno, tem obstrução da justiça, que é o que esse sujeito estava tentando fazer, o ex-secretário de segurança, que foi quem era a fonte do jornalista, na verdade, desse picareta, que não é um jornalista, vamos ser sinceros. E mas essa descoberta foi feita a partir da quebra dos instrumentos de trabalho. E aí você parte para essa questão da fonte, mesmo sendo um picareta, se passando por um jornalista, a maneira como fizeram essa investigação abre brecha para que outros juízes
tomem a mesma decisão sem que queiram de fato investigar nada, só para pressionar às vezes o jornalista. Esse é o medo agora. Você resumiu bem a questão. Então, veja, é natural que há entidades de jornalistas, que entidades de empresas de comunicação tenham se preocupado com isso, pelo precedente que se abriria com essa decisão de investigar não só quem estava vazando informações que poriam em risco a segurança do ministro Flávio Dino e de sua família, como quem estava divulgando e por quê. E por quê? Elas protestaram, viram nisso um grave precedente, citam o artigo da Constituição que garante o sigilo da fonte, e de fato está lá na Constituição, e isso provocou uma animosidade muito grande da mídia em geral em relação à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Por isso que o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo, fez esse pronunciamento agora, que não desautoriza a investigação nem os atos que resultaram na descoberta da fonte de informação do jornalista, e que é visto isso como uma quebra de sigilo por muitos. Mas vocês vão ver agora o outro lado dessa questão, num pronunciamento feito hoje, gravado. E me pareceu até que, na ocasião, o ministro Alexandre de Moraes estava muito irritado, mas isso pode ser só uma impressão, e uma impressão equivocada minha. O que o Alexandre de Moraes diz é uma resposta indireta ou direta ao que falou o Edson Fachin. Eles concordam em vários pontos, mas vejam a ênfase que o Alexandre dá a um aspecto da questão, que é o aspecto seguinte: quando se trata de crime, de investigação, de uma possível organização criminosa, quer dizer, o direito de sigilo da fonte, que nós jornalistas desfrutamos desse direito, não pode ser absoluta, não pode ser ilimitada quando se revela que há um crime. O sigilo da fonte não pode servir para esconder ou impedir a investigação ou dificultar a investigação de um crime. Vamos ver o que disse o Alexandre de Moraes. Sigilo de fonte, que é uma garantia constitucional consagrada por essa Suprema Corte, mas que nunca se confundiu e nunca e jamais se confundirá com o escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Sigilo da fonte, que é uma garantia essencial para a defesa da democracia, e não um instrumento oculto para associações criminosas praticarem impunemente diversas infrações penais. A imprensa é séria no Brasil, os jornalistas têm boa-fé e sabem disso. Sabem que uma coisa é o sigilo de fonte, outra coisa é a prática criminosa contra, seja autoridades ou pessoas da sociedade. Não confundamos jornalistas investigativos com jornalistas investigados pelas práticas criminosas. O Supremo Tribunal Federal continuará a garantir todos os direitos constitucionalmente consagrados à imprensa e seus profissionais. Não só porque é dever do Supremo Tribunal Federal, mas porque garantir os direitos da imprensa, a liberdade de imprensa e a liberdade dos seus profissionais, isso é vital à democracia. É um dos grandes pilares da democracia. Da mesma maneira, o Supremo Tribunal Federal continuará a proteger todas as pessoas e suas famílias, inclusive ministros desse tribunal, que venham a ser ameaçados ou coagidos por associações criminosas que, travestidas de jornalismo, pratiquem diversas infrações penais mediante paga, mediante recompensa, mediante pagamento em dinheiro ou comprando ilicitamente informações obtidas criminosamente. Nenhuma garantia constitucional
inclusive o sigilo da fonte, pode ser instrumento de impunidade criminal. E como salientou também, presidente, Vossa Excelência, a colegialidade desse tribunal saberá reafirmar isso em julgamento pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal de eventual recursos dos investigados. Obrigado, presidente. Ele está se referindo, ele está respondendo diretamente ao ministro Edson Fachin. Quando ele se refere presidente, obrigado, presidente, não sei o quê, ele está dando uma resposta à fala do Edson Fachin. Isso vai dar muita confusão dentro do Supremo. Isso é, de toda maneira, um confronto ou disfarçado, ou nem mais disfarçado a essa altura, de entendimentos aparentemente divergentes. Aparentemente, porque no fim eles podem chegar ali a um entendimento único. Agora, se esse sujeito, se esse Luiz Pablo fosse um jornalista e não Luiz um Pablo, picareta, assim, Luiz Pablo é o blogueiro que recebeu R$ 100.000 e as informações para coagir o Flávio Dino, mostrando por onde ele anda, como se estivesse querendo ali fazer uma reportagem para dizer que o Flávio Dino estava usando o carro em lugar, de maneira exagerada, um carro oficial que era só para fazer trajetos oficiais e que ele estaria usando com a família para ir para locais que, enfim, não deveria se fazer uso desse carro. Era essa a suposta intenção da matéria, como se fosse uma prestação de contas. Como é que pode um carro oficial ir para esse e outros lugares? Não deveria ser assim. Essa era a cascata. Na verdade, era só uma maneira de tentar intimidar o Flávio Dino, mostrando por onde ele anda. E aí, a princípio, como a imprensa não sabia o fundo da história e caiu na lorota de que não, é só alguém dando a rotina do Dino, o Dino ficou chateado e o amiguinho tá lá, indo para cima da fonte. A imprensa, a grande mídia, fazendo essa leitura sem saber ainda, porque está em segredo de justiça a investigação. Agora que sabe, é um assassinato. É um assassinato que está sendo investigado de gente grande do Maranhão, de sobrinho do governador, de ex-secretário de segurança metido para abafar. E essa gente poderosa sendo investigada usou um picareta para chantagear o Dino, passando informações da família do Dino e pagando para ele publicar isso. É isso. Essa é a história. O meio de se fazer. Se a gente quiser realmente não abrir brecha nenhum para nenhum juiz picareta ir para cima de jornalista, talvez a investigação não devesse ter furado a fonte a partir da quebra de instrumento de trabalho. Poderia se investigar essa mesma história por outros meios, até porque era uma história que já era uma fofoca no Maranhão. A gente ouviu, eu ouvi essa história junto com você, Ricardo, na sua casa um mês atrás, de uma fonte muito importante no Maranhão, que era uma história de boca miúda já lá. Então, será que precisava realmente pegar um instrumento de trabalho? Essa é a única questão que a gente pode colocar em debate contra a apuração. Mas que há um crime violento aí, há. E a imprensa tem que parar de errou lá atrás, de banalizar, achando que era um amiguinho ajudando o amigo Alexandre ajudando o amigo Dino, só porque vazaram informações do dia a dia, algo que fazem contra tantos políticos. Não é simples assim, é uma história de assassinato e de coação da justiça, intimidação de um ministro, é muito mais profundo. Então, esses jornalistas que estavam tentando banalizar e simplesmente reduzir a um amigo Alexandre ajudando o amigo Dino, que agora comecem a refazer a sua narrativa e não insistir nela, como eu tenho visto tantos insistirem. Dá para você criticar a maneira como foi investigado, mas não dá para criticar a necessidade de investigação. pois é. Essa muvuca, muvuca, eu até fui. Eu achava que eu sabia o significado de muvuca, achava que era confusão, é confusão, é tumulto também. Um outro tipo de tumulto aconteceu hoje, já mudando de assunto, com a candidatura do Flávio Bolsonaro a presidente. Aliás, antes de falar de qual foi a muvuca atual dentro da campanha do Flávio Bolsonaro, é preciso lembrar um pouco. Essa é uma candidatura que ela está ao longo do tempo, ou seja, ela foi lançada em dezembro do ano passado pelo papai dele, preso, que já não poderia se manifestar sobre assuntos políticos, mas se